Oi pessoal, aqui é o canal Teolitérias, meu nome é Rômulo, sou docente da Universidade Federal de Rondônia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre semiótica e ferrovia Madeira-Mamoré, especificamente lá na Vista do Abunã. Por que essa temática? Porque a semiótica ela é uma ciência ligada à semiologia, ligada às linguagens, que pode, de repente, ter ferramentas para melhor compreender os fenômenos comunicativos. E aí vai se perguntar, bem, mas a ferrovia, ela é linguagem, então ela é um objeto de estudo para ser estudado pela semiótica, uma vez que os objetos de estudo da semiótica são semióticas, ou são recursos de linguagem feitas com essa intenção de comunicar, e ali sendo basicamente um elemento arqueológico, porque você tem ali a ruína, você tem marcas históricas, pegadas históricas. Essas pegadas históricas elas também podem ser objetos de análise semiótica? Sim e não. Né? Não na medida em que a gente não reconheça uma ruína, uma arquitetura antiga, um registro histórico, como comunicação, como linguagem. Se a gente não reconhece aquilo como linguagem, então a gente não tem como fazer uma análise semiótica. Mas se você encara, sim, se você encara aquilo ali como uma iconografia, ou seja, como um recurso de comunicação, um registro localizado dentro de um tempo e dentro de um espaço, onde esse registro ele possui uma carga de informação. Então, ali naquele registro, ali naquela locomotiva, ali naquele espaço arquitetônico histórico, naquele registro, ele concentra elementos informativos. Sim, nós poderíamos aplicar a semiótica. E aí, se a gente for buscar essa dúvida que a gente tem de objetos de estudo arquitetônicos ou arqueológicos, a gente vai ver que todo registro histórico arqueológico ele vai trazer, né, ele traz elementos informativos de dado momento, elementos informativos de dada cultura, elementos informativos da maneira de encarar o mundo. Né? Então, se você pega, por exemplo, essa locomotiva insólita, né, num espaço X, né, e você faz essa volta no tempo e vai recuperar lá atrás um modo de pensar, né, que foi investido naquele construto. Então, dentro daquela locomotiva, você tem instaurado, por exemplo, um discurso de expansão, um discurso de novo, como a caravela, como a locomotiva, de expansão, do desconhecido, em busca da locomoção. Então, esse tipo de informação que a gente consegue resgatar dessas ruínas, dessas pegadas, desses registros, por si próprios, constitui-se objeto de uma semiótica iconográfica que busca, nessas representações iconográficas, registros, resgatar essa maneira de pensar do homem daquele momento, beleza? Então eu vou tratar um pouquinho disso, vou mostrar umas fotos, umas filmagens, vamos para a tela do computador, vou passar um pouquinho ali pelo Greymar nessa questão da descrição, né? É claro que antes a gente tem que perguntar, bem, mas é um discurso? Não necessariamente um discurso. Então a gente não pode encarar que aquela locomotiva ali parada, né, ela por si mesma, ela seja um discurso. Mas quando você coloca ela dentro de um museu, ou você coloca ela dentro de um espaço privilegiado, onde ela se ressalta, e ela está em posição de comunicação, como no museu, como numa praça, como num local de exposição pública, automaticamente você passa ela, que estava de mero marco histórico ou de registro arqueológico,
ali solto, ela vai se instaurar dentro de um discurso de recuperação dessa história. Então ela já passa, ela sai só do eixo da materialidade, mas aí ela vai também para o fluxo discursivo da história, de busca do resgate da memória, e principalmente disso, busca desse resgate da memória. Então, aí sim nós temos um objeto iconográfico, porque a gente tem uma iconicidade aí, né, uma manifestação dessa memória. Vamos lá, vamos para as fotos. Vamos para as fotos e vamos fazer alguns comentários ali. Bem, pessoal, primeiro a gente tem que definir o objeto. Vocês estão vendo aí a filmagem que eu fiz lá na Vila do Abunã, como se fosse um museu, né, meio devastado, né, tá meio deixado de lado, mas as ruínas, os registros estão sendo colocados como se fosse um museu. Então a gente tem aqui a materialidade, seja ruínas, peças, quadros, desenhos ou qualquer forma material. Olha aí o que vocês estão vendo, a materialidade, né? Que a gente está olhando aí é a materialidade. Ele representa a cultura, né? É o que a gente chama de cultura distópica. Por que cultura distópica? Porque ela está desagregada do tempo presente. Ela é uma figura meio insólita aí no meio dessa paisagem. Então esse registro dessa cultura, ele consubstancializa, né? Essa materialidade que vocês estão vendo aí, essas marcas, esses registros, olha lá, ó, essas insígnias aí da fabricação e tudo mais, ele é um registro dessa cultura, né, materializada aí nessa substância que vocês estão vendo, deixada aí em forma de museu no tempo e que de repente já está até se desgastado. E só que o seguinte, ele traz um DNA, se você analisar, de uma cultura anacrônica, né? Então você tem aí dois momentos, né? A gente tem um momento presente e tem um momento que ela vai rememorar, que é o momento da ferrovia, tá? Que é um DNA de uma cultura anacrônica em relação à cultura real do agora. E aí, é claro que são elementos estéticos, estilísticos, cognitivos. Dentro do que vocês estão vendo aí, a gente tem uma forma de pensar, né? Então, por trás dessa ferrovia, a gente vai ter uma semiótica típica das semióticas ligadas, por exemplo, a semióticas ligadas a uma tecnologia própria, no caso da ferrovia, no caso da expansão. É uma pena que está aí bem jogada, né? Isso é um objeto valiosíssimo. Então, a semiótica das ferrovias ela é muito parecida com a semiótica dos navios, das caravelas. Então, a gente tem um outro tipo de semiótica, porque está atrelada a um tipo, na época de colonização, um tipo de mecanismo, um tipo de história, um tipo de registro. Olha que coisa mais linda. Belíssimo registro, né? Então, a gente percebe que a gente tem uma tensão entre dois planos temporais. Bem, pessoal, então a gente percebe que quando você contrapõe, olha aí, essa foto do passado com o presente, a gente cria uma espécie de nó temporal. Então, quando você se depara com um elemento arqueológico desse, uma ruína, um registro, qualquer que seja, dentro da sua materialidade, ela vai retomar esse nó temporal, onde você vai abrir uma brecha para você ver as perspectivas do passado e do presente. Quando você vê as perspectivas do passado e do presente, você retoma do passado os seus elementos semióticos. Então, o que a gente vai ter aí uma semiotização entre o confronto desses dois mundos. Então, esse processo de semiotização de materialidades arqueológicas ou históricas, né, de um modo geral, teoricamente, ele é a singularização da carga informativa de cada unidade como representamen, ou seja, como signo semiótico dentro. Aí a gente está filmando aí o lago, né, que quando foi feita a usina, e aí vocês vão ver a ponte. Ali vocês vão ver a ponte submersa. Ela vai estar submersa a essa ponte que foi registrada aí. Então você vai ter uma singularização dessa carga informativa de cada unidade como representação. Ou seja, olha a ponte aí, ó. Que interessante, né? Como signo semiótico dentro de um processo de significação semiótica, que vai além da língua natural e da frase na linguística. Então, se você parar para pensar nessa possibilidade de que uma ruína, um registro, quando observado de modo de linguagem, como encarado como linguagem, como mediador de uma realidade que é um registro histórico do passado em confronto
com o registro histórico do presente, essa tensão, ela traz uma carga informativa para a gente muito interessante. Olha aí, aqui eu já vou registrar algumas fotos quando eu visitei em 2013. Estava mais bem organizado, né? Onde tinha até alguns monumentos bem mais constituídos. Então, essa tensão, ela traz uma carga informativa onde a gente pode aí aplicar a semiótica, porque a gente vai ter um processo de semiose, ou seja, um processo de significação, onde a ruína, eu registro, a materialidade, ela se torna signo, e a partir dela, enquanto mediadora, ela vai trazer uma carga informativa, e aí automaticamente uma carga histórica, uma carga cultural, uma carga antropológica, onde a gente pode penetrar aí com a semiótica enquanto signo. Olha aí, aquele mesmo local que eu filmei, pessoal, em 2013 aqui, e o retorno que eu fiz em 2020. Então há um processo aí naquele momento, há uma questão também de uma dimensão de manutenção dos registros históricos, né? Então eu acho que é bem importante a gente pensar, olha lá, antigas casas, antigos centros que faziam parte dessa história. Então eu acho que é plenamente possível a gente usar esses registros, usar elementos arqueológicos com um olhar semiótico a partir da sua representação e a partir dessa semiose de sentido através do confronto entre um passado e um presente e a carga informativa que ela vai trazer para a gente. Beleza? Esse aqui é o vídeo. Se gostou, curte. Vamos discutir nos comentários aí. Estou aberto para as discussões. Aqui é o canal Utilitários. Abraços semióticos a todos.